IBCBR, você sabe o que é isso? É a chamada prévia da inflação, é o PIB, prévia do PIB, né? Juliana Rosa está por aqui para falar sobre, nossa, Ju, alta nessa medição do PIB, a atividade econômica do Brasil no primeiro trimestre, mais de 2%, isso é bom, né, Ju? Bom dia. Tudo bem, Carlinha? Bom dia para você, bom dia para a Sheila, bom dia para o nosso ouvinte. Olha, o balanço do primeiro trimestre é realmente positivo, é acima das expectativas, a economia começou melhor no primeiro trimestre, ali, janeiro, fevereiro e março, a previsão era que a economia crescesse muito menos, era em torno de 1%, e esse dado do Banco Central mostra crescimento no primeiro trimestre de 2,4% em relação aos 3 meses últimos do ano passado. O dado que foi divulgado hoje era o dado de março, que ficava faltando para ter esse balanço do primeiro trimestre, mas o dado de março mostrou uma queda de 0,15% em relação a fevereiro. E as previsões eram de um crescimento de 0,3%. Então, a gente pode olhar pelos dois lados, né? Porque fevereiro também veio bem mais forte do que o previsto. Então, o balanço do primeiro trimestre, ele é positivo, ele é melhor do que o previsto, principalmente quando a gente vai olhando aqui dados do setor de serviços, que veio forte, e o comércio também. Serviços superou também as previsões. Principalmente aqui, segundo os analistas, a gente está olhando a agropecuária ajudando bastante a economia brasileira. Todos os serviços que cresceram com mais força estão ligados a essa parte agro. Então, serviços de transportes, por exemplo, de transporte de safra, subiu bastante. Até na indústria também a gente vê que a parte de caminhões, por exemplo, aumentou a produção da indústria, que também tem a ver com o recorde da safra agrícola aqui no Brasil. E comércio também veio mais do que o esperado. Então, o que é interessante notar é que vocês veem, mesmo com uma inflação que ainda é alta, é juro, nem se fala, o que está ajudando principalmente a segurar a economia esse ano é a inflação de alimentos, porque ela cresceu muito nos últimos anos e esse ano ela está praticamente no 0 a 0, ali, inflação de alimentos consumidos em casa, em domicílio. E isso faz muita diferença, né? Quando você gasta menos em alimento, você tem dinheiro para comprar outras coisas. Então, a inflação está ajudando aqui a segurar o consumo na economia brasileira. E uma outra coisa interessante é que os dados de mercado de trabalho também estão vindo melhores do que o previsto. Vai desacelerando. Quando a gente compara com o ano passado, as expectativas são de que a nossa economia cresça menos, só que essa desaceleração está sendo bem mais leve do que o previsto. O que está segurando? Tem a questão da agropecuária, da inflação, e tem outras explicações ali de, por exemplo, você tem aumento do Bolsa Família, além do valor, mais aqueles 150 por criança, tem agora o aumento na faixa de isenção do imposto de renda. Então, o que a gente vai ter é um ano de 2023 que a previsão inicial era crescer menos de 1% a economia brasileira, e agora, com esses dados do primeiro trimestre, as previsões estão aumentando para perto de 2%. Então, mais que o dobro aí do que se previa inicialmente. É menos do que no ano passado, quando a gente cresceu 3%, mas 2% de crescimento esse ano é bem melhor do que se previa. Com esse quadro aí de juro alto, inadimplência, crédito mais difícil, é realmente de se comemorar, viu? Pois é. A gente espera que a economia voe, né? Não seja um voo de galinha. Que a gente tenha melhores condições de todos nós. Ô, Ju, amanhã você vai estar presente na comemoração da Band News? Parque da Independência? Eu vou estar em alma, em corpo. Eu já tinha programado uma visita à minha cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Tá perdoada, Ju, tá perdoada. Fale por você, tá perdoada. Beijo, Ju. Bom fim de semana. Beijo, até, Ju. Muito ouvinte perguntando rapidíssimo aqui. Simão, hoje excepcionalmente não participou, gente. Simão volta na semana que vem, tá bom? Megali, cadê? Megali tá descansando hoje, tá inteiro amanhã com a gente na celebração lá no Parque da Independência, Zona Sul de São Paulo.